bem, estamos de volta às 8 horas e 14 minutos. Agora com a entrevista para a Late Especial. Hoje a gente recebe aqui nos estúdios da Rio a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, do MDB. Também aqui Alessandro Vieira, ele que é pré-candidato ao governo de Sergipe pelo PSDB, que está, né, ciceroneando aqui a Simone Tebet em Aracaju, no estado de Sergipe de maneira geral. E é com eles que a gente passa a conversar a partir de agora. Sejam bem-vindos à Rio, Rede Rio de Comunicação. Bem-vindos. Jornalismo sem sensacionalismo nas manhãs. A gente trata de todos os temas, a gente fala de política como a gente fala de economia, de cultura, de agricultura, né? Que a senhora está bem afeita a isso. Isso. E vamos começar exatamente falando sobre essa vontade de ser presidente do Brasil, né? Isso nasceu quando? Eu sei que sua carreira política vem de algum tempo já, né? Já passou aí por algumas situações como deputada, como vereadora, prefeita, né? Lá da sua cidade. Bagagem eu quero que a senhora extensa. fale um pouquinho dessa bagagem, primeiro, para as pessoas de Sergipe entenderem quem é Simone Tebet. Não é alguém que caiu de paraquedas na política querendo, eu agora quero ser presidente. Não é isso. É um trabalho de construção, né? Bom dia, Seja bem-vinda. bem-vinda, Bem-vindo, senador Alessandro. Senador Alessandro é sempre bem-vindo aqui, ele sabe disso. Dois senadores Obrigada, fortes André. aqui. Obrigada, Priscila. Em seu nome, eu cumprimento toda a equipe do jornalismo aqui do Grupo Rio FM. É tão bom estar em Sergipe, no Nordeste brasileiro, ao lado de pessoas de bem. Estar ao lado do senador Alessandro Vieira, Priscila, André, que representam um bom jornalismo. Estar ao lado do Alessandro Vieira, que é meu colega do Senado. Eu falo que Sergipe nos deu um presente, foi colocar uma pessoa de ética, de responsabilidade e com tanta vontade de servir ao país como o Alessandro. Então, estar ao lado das pessoas de bem fazendo política, isso também, para mim, é um aprendizado. E agradecer, André, pela primeira pergunta, de eu poder me apresentar a Sergipe bom, né? como uma mulher do interior do Brasil. Como vocês, eu também venho... Gente como a gente, né? Porque é isso, né? Eu faço política há muito tempo. Claro que muito triste com tudo que está acontecendo. Nunca imaginei, depois de 20 anos fazendo política, eu que fui a primeira mulher prefeita da minha cidade, reeleita prefeita, primeira mulher vice-governadora do meu estado de Mato Grosso do Sul, depois de ter sido deputada estadual. No Senado Federal já estou há 7 anos, a primeira mulher a presidir a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, essa chaga que muito nos entristece, né? De 1 a cada 3 mulheres sofrerem violência no Brasil. A primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ. A primeira líder da bancada feminina. A primeira mulher a ter coragem, em quase 200 anos de história do Senado, de ser candidata à presidência do Senado, sabendo que ia perder a eleição, porque disputávamos contra um orçamento secreto, mas tive voto desse companheiro que foi o Alessandro Vieira, que não se vendeu, né? Porque não vende a sua consciência por conta de emendas. Me apresentar a Caju agora como e a Sergipe como pré-candidata, a primeira mulher pré-candidata, né, pelo MDB, toda a história do MDB à presidência da República. E a primeira pergunta que André me faz é assim, né? Por que você está aqui? Acho que a resposta é tão simples, né? Como mulher que viveu na década de 90, eu fiz faculdade no Rio de Janeiro e vi aquelas cenas deploráveis de pessoas buscando comida na lata de lixo. E ver hoje estampado nas manchetes de jornais essa triste realidade. 30 anos se passaram e a gente evoluiu, né? A gente voltou para trás assim, num passe de mágica. Eu sou pré-candidata à presidência da República, a resposta está, acho que, em cada esquina de cada cidade brasileira. Está na fome das crianças, está nas mãos que antes eram calejadas pelo trabalho e hoje estão em forma de súplica dos nossos trabalhadores pedindo emprego, nas barracas de lona, nas praças públicas, de famílias inteiras tendo que ir para a rua porque a mulher tem que fazer uma triste escolha entre pagar aluguel ou colocar comida na mesa do povo brasileiro. E aí, de forma resumida, um país tão rico com um povo tão pobre, sou pré-candidata porque eu sou contra tudo que está aí, nessa briga de nós contra eles que está levando a essa polarização que está levando o Brasil ao abismo. Então, me apresento ao Brasil através aqui de Sergipe para dizer que nós queremos fazer diferente, que nós nos importamos com as pessoas. Bem, seja bem-vinda, né, como espera, candidata. né? Agora, a pergunta que normalmente as pessoas fazem e devem fazer mesmo, por exemplo, MDB é um partido de altos e baixos, né? Mas sempre mais altos do que baixos, né? Uma história importante. Sempre esteve ali no entorno do poder, né? Eu morei em Brasília durante muito tempo, na fase
do presidente Sarney, era o partido que comandava a nação. Sim, e depois dele, muita coisa, né, aconteceu com o MDB. Né? O que é que muda no partido aí para as pessoas que olham partidos, apesar de que muita gente vota no Brasil em pessoas e não em partidos. Né? Mas a gente tem que mudar um pouco isso. Acho que a gente deve mudar isso, né, até para o bem do país. Eu pergunto, o MDB mudou? Com Simone Tebet, a gente tem condição de enxergar um MDB menos fisiologista e daí por diante, não? O MDB está mudando e está mudando para melhor. Está mudando porque ele quer resgatar a sua história. Eu, desde os meus 5 anos, eu estou mais ou menos no meio da política. Meu pai virou prefeito da minha cidade natal. Então, e venho acompanhando política. Eu, aos 14 anos, André, eu sou a geração das diretas já. Eu tinha 14 anos, eu pedi autorização para minha mãe para ir para as ruas lutar por diretas já. Eu sou do MDB que abriu para a democracia, o povo brasileiro para a democracia, né? Abriu a liberdade, o direito do voto. Eu sou do MDB de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, de Mário Covas. E, de repente, no meio do caminho, eu vi esse MDB se perder, né? Para os escândalos do Petrolão, pelo fisiologismo, do toma lá da cá, de cargos para poder votar. E foi contra tudo isso que eu me insurgi. E hoje, quando eu vejo um jovem como o presidente Baleia Rossi assumindo a presidência do partido, também indo contra o sistema como pré-candidato, que foi candidato à presidência da Câmara dos Deputados, eu falei, eu tô enxergando o partido em que eu nasci. Né? E é um partido que deve muito ao Brasil, e o Brasil também deve muito ao MDB, e tem que se reencontrar com a história. Exatamente isso. E o MDB em Sergipe, dentro desse contexto? Qual a avaliação da Simone Tebet? Porque está confuso até para a gente aqui, né? Como é que está a figura do Jackson Barreto, ex-governador do estado, as pré-candidaturas aí em todo o Brasil, a presidência da República? O MDB é um partido municipalista e regional, é o maior partido do Brasil. É natural que não consiga ter unanimidade em tudo. Ele sempre respeitou os palanques regionais, mas nós estaremos no momento certo, o presidente nacional conversando também aqui para ver da possibilidade de estar apoiando o nosso pré-candidato. Afinal, hoje eu me apresento, Priscila, como não sou pré-candidata pelo MDB só. Sim. Né? Eu sou pré-candidata pelo PSDB e pelo Cidadania. Tanto não é à toa que estou ao lado do Alessandro, que é nosso pré-candidato. O MDB aqui não vai lançar candidato ao governo do estado. Isso também nos dá o conforto de poder estar ao lado do Alessandro 100%, sem precisar dividir palanque. Né? E também com Cidadania. Eu estive antes de ontem no Rio de Janeiro. Um excelente nome para o governo em Sergipe. Né? Sério, competente, que tem propostas, que conhece a realidade de Sergipe. Né? Eu vejo o quanto ele defende os interesses de Sergipe lá, e os interesses regionais mesmo, porque ele é senador da República, ele tem que defender Aracaju, o interior, né? O sertão sergipano, falando da necessidade de duplicar a BR-101, sabendo das necessidades da saúde, que sabe que tem um hospital aqui que, diferente do resto do Brasil, ao invés de abrir vagas e deixar essas vagas abertas, por exemplo, na pediatria, né? Só fechou vagas de leitos. Eu, como mãe, isso me dói muito, né? Como mãe, não consigo conceber a dor infantil, né? Você sabe, você é a mãe, então, Priscila, então. Então, ver o Alessandro sensibilizado com essas questões, muitas vezes as pessoas olham o Alessandro, vem aquela pessoa só assim, que sempre combateu através da Lava Jato, tem a pauta da corrupção muito clara, mas é porque ele sabe que atrás disso, ou por trás disso, né, há todos os problemas. A corrupção mata, a corrupção tira comida da mesa do brasileiro, a corrupção tira a vaga na escola, a corrupção tira o leito que é fechado. Então, assim, estar ao lado do Alessandro aqui, para mim, é um prazer muito grande. E queremos, obviamente, no momento certo... a corrupção retira os recursos para todas essas áreas com certeza. Né? Acaba essa batalha de Alessandro Vieira é uma batalha que tem que ser de todo brasileiro que se preze. Né? E no momento certo nós queremos vir aqui também pelas mãos do MDB e quem sabe aí na terceira vez estar todos unidos. Eu queria até o MDB em Sergipe, infelizmente, eu sou obrigado a dizer, é um caos. A gente está aguardando esse apoio do Jackson Barreto. Não, e a disputa, né, de quem vai ficar na presidência, né? E tal, quem vai pegar o partido, quem não vai. Mas faz parte do jogo num processo eleitoral onde todo mundo quer fundo partidário, onde todo mundo é um dos grandes fundos, né? E faz parte de um partido que está se reinventando, né? Se reconstruindo. Eu gostaria de saber do senador Alessandro Vieira como se sente, né? Depois de tão honradas palavras da pré-candidata Simone Tebet e com esse apoio tão forte.
Bom dia, André, Priscila, um prazer estar aqui de novo com vocês na Rio. Estava em Porto da Folha, Opa! 2, 3 dias atrás, e agora aqui em Aracaju. Certão. Fazendo já ponto fixo na Rio FM. Que bom. É um orgulho muito grande. É excelente alcance. O Teixeira faz um grande trabalho. É um orgulho muito grande você saber que seu trabalho é reconhecido. E o que eu fui fazer em Brasília foi isso, foi trabalhar por Sergipe, pelo Brasil. E desde o primeiro dia, praticamente, a gente tem uma aproximação com Simone pela qualidade e seriedade do trabalho, né? A gente chegou lá em 19, Simone já tinha um potencial para presidir o Senado, a construção não aconteceu e todos nós vimos o prejuízo da escolha do Davi Alcolumbre. Depois, em seguida, essa disputa com o Rodrigo Pacheco, onde você viu com muita clareza a força do orçamento secreto, desse uso do dinheiro público que faz falta. As pessoas precisam compreender mais a realidade que nos cerca. Por que as coisas não funcionam no Brasil? Por que as coisas não funcionam em Sergipe? E normalmente é porque falta qualidade e falta honestidade. As pessoas não conseguem definir as prioridades. Então, quando você tem uma pessoa com a história, com a trajetória da Simone ao nosso lado nessa campanha, é uma felicidade. Vocês são testemunhas de quantas vezes eu falei sobre isso aqui com vocês mesmos. O trabalho que a gente estava fazendo nacionalmente para disponibilizar um nome para os brasileiros, que saísse dessa polarização que atrapalha. Ninguém vai resolver nada dos nossos problemas brigando por vaidades, como uma torcida de futebol apaixonada. Nós precisamos resolver os problemas, respeitar as pessoas. E a Simone representa tudo isso, lidera esse processo. É um orgulho muito grande caminhar com ela aqui em Brasília. Olha aí, a Simone realmente vai ser a terceira via, né? É a terceira via. Como está esse panorama nas pesquisas? A senhora está mais animada com os novos índices? Quem vai ser o vice da Simone? Ele pode chegar para agregar e para pontuar um pouquinho mais? Vamos falar desse cenário? Sem dúvida nenhuma, Priscila. Bom, hoje o PSDB tem, vamos dizer assim, ele tem a prerrogativa de indicar o vice, né? Nós estamos caminhando nesse sentido, não podemos anunciar ainda, mas pode ser sim vindo do Nordeste brasileiro, é muito importante que venha. Será o Tasso? É um dos nomes cotados. Eu tenho uma amizade com o Tasso e até uma torcida, porque a minha ligação com ele é umbilical. Do Ceará, então já está no pé no Nordeste, né? Isso. E é um dos poucos homens públicos que está há tanto tempo na política, a gente pode falar assim, é um homem sério, que ama o Brasil, que quer o melhor para o Brasil. Poderia estar na vida dele, empresarial, um dos maiores grupos empresariais do Brasil, mas tem essa vontade de servir, né? Não aceita essa miséria, essa desigualdade, esse descaso com o povo brasileiro. A gente não precisa ir muito longe, assim. Eu conheço um pouquinho da realidade de Sergipe, porque quando eu assumi no Senado, por via do interior do Brasil, eu fiz questão de ir para 2 comissões, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Desenvolvimento Regional. Certo. Porque, assim, para mim é muito claro, nós precisamos colocar no papel, sair do papel e colocar na prática um grande plano de desenvolvimento para as regiões mais pobres do Brasil. Então, ali eu tive a oportunidade de ver e conhecer toda a realidade do Nordeste. Vamos ficar só com Sergipe, que é aqui o que interessa, né? Sergipe tem um potencial de ajudar não só o seu povo, o sertão sergipano, mas ajudar o Brasil, tirar o Brasil da fome, tirar o Brasil da miséria. Mas o que acontece com o dinheiro do petróleo? O que acontece com o dinheiro arrecadado, com toda essa riqueza, que vai, muitas vezes, para a mão dos governos dos estados, vai para a mão do governo do estado? Para onde está indo esse dinheiro? É um dinheiro mal aplicado. Então, é dessa realidade que nós precisamos falar, Priscila. Dinheiro tem, é importante dizer isso, dinheiro tem, ele está mal gerido, ele está mal administrado, ele está indo para bolso, muitas vezes rico, de políticos, né, mal intencionados. Então, você tem condições de apresentar para o Brasil a saída, a porta de saída. Sim, um Auxílio Brasil, uma transferência de renda, melhorar, principalmente para quem ganha menos, para quem é considerado miserável, mas a porta de saída, além das obras de infraestrutura que geram emprego, a construção civil, está na educação. E Sergipe tem condições de garantir isso para o povo. A BR-101, há quanto tempo? Eu não tenho nem coragem de falar como pré-candidata que nós vamos resolver esse problema. Que vamos chamar de mentirosa. É um meme. Né? Tanta gente prometeu, né? Que a esperança. Não, lamentavelmente. Mas sabe o que vai acontecer, André? Porque, assim, eu conheço dessa realidade. Quando eu fui prefeito da minha cidade, estava num momento muito especial e nós conseguimos levar as maiores fábricas do mundo de celulose. Então, estou dando uma notícia boa, independentemente de eleição. Né? E quando nós levamos as maiores fábricas do mundo de celulose, nós geramos uma cidade de 100 mil habitantes, mais de 12 a 14 mil empregos diretos no período da construção. Houve uma necessidade das obras de infraestrutura aparecer, e elas apareceram. O governo federal teve que entrar.
É o que vai acontecer aqui com as novas bacias, Sim. com a nova exploração do pré-sal, que uns falam que vai acontecer em 2024, outros falam que já vai começar o ano que vem. A gente tem um potencial, né? E vai vir para escoar a produção, seja BR-101, seja o canal de Xingó, que eu falo que é Xingu, mas canal de Xingó, que vai... ele vai ter que acontecer. E uma coisa que é importante, quem está ouvindo, né, através do grupo... O presidente de plantão vai ter que ter compromisso com essas ações, né? E vocês não deixem, eu não deixei, tá? Na minha cidade eu não deixei acontecer. Então não deixem, quando vierem os recursos de compensação, que essas empresas, que a própria Petrobras vai ter que, as empresas que prestarem o serviço para a Petrobras vão ter que fazer, são centenas de milhões de reais. Quando eles vierem para contribuir como obra de compensação, não deixe o dinheiro sair de Sergipe. Ele tem que ficar aqui para gerar obras, e aí, obviamente, pode gerar obras nessas... Nós realizamos recentemente 3 eventos na área de petróleo e gás. Eu, inclusive, estive muito envolvido. A minha empresa participou ativamente na parte de comunicação e a gente teve condição de ouvir pessoas importantes que vieram para cá, de empresas grandes, né? Falar sobre Sergipe. Eu estou impressionado. O estado de Sergipe, senador Alessandro Vieira, o senhor pode, com fé em Deus, né? Quem sabe aí ser o nosso governador. O estado de Sergipe vai ser responsável por 20% da produção de gás do Brasil. Nós temos esse potencial, quer dizer, é um pequeno cenário estado, extremamente favorável. Senadora, é impressionante. A gente está aí com uma perspectiva muito boa para esses próximos 10 anos, né? A gente tem que falar de década, porque não adianta falar de forma tão imediatista. Mas, de qualquer forma, em 2005, quero crer que a gente já esteja, né? A gente tem uma TAG aí agora que assinou um compromisso e vem aí com a tubulação para levar esse gás. Então, Sergipe tem tudo para despontar. Falar em gás, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para a senhora. É um teste, uma prova de fogo, né? E esse combustível? A senhora presidente do país, o que é que a senhora vai fazer com a Petrobras? A senhora tem planos para resolver esse problema? Tão simples, Vamos lá. Parece que não, mas é tão simples que é uma questão de gestão. Vamos lá. A Petrobras é uma sociedade de economia mista, então ela tem acionistas privados e você tem uma lei, isso está na Constituição e na lei das estatais. Você tem que respeitar a Petrobras na sua gestão. Só que não podemos esquecer que a Petrobras é do povo brasileiro. Porque a maior acionista somos nós. Você, eu, todos nós. É só dividir por 210, 215 milhões de brasileiros. O que você resolve? Como você resolve um problema do preço do combustível que está chegando lá na gôndola do supermercado e fazendo com que a dona Maria, seu José, quem está nos ouvindo, tem que fazer uma triste escolha. Não dá para levar o arroz e o feijão para casa. Tem que escolher um outro porque não tem condições de pagar. Sim. Você tem que colocar um presidente da Petrobras que conheça de gestão, que ame o Brasil, que seja honesto. Porque quando você faz isso, você carrega para dentro mais 7 membros do conselho. Ele vai chegar para os acionistas privados e falar, tudo bem, meu amigo, você pode ter lucro. É importante que tenha lucro, mas só que essa riqueza ela precisa ser reinvestida dentro da própria Petrobras. Esta é a questão. E aí você reinveste e você faz com que, inclusive, o preço dos dividendos, que esse lucro que a Petrobras tem e que venha para o governo federal, possa, inclusive, ser devolvido em forma de subsídio para baixar o preço do combustível. Nós temos 2 situações, uma imediata e uma a médio prazo. Qual é a imediata? Nós estamos diante de uma tempestade perfeita. Uma guerra em quem produz, Sim. que é a Rússia. Sim. E você tem escassez. A gente fica impressionado com a quantidade, com a produção dos 2 países. É, né? Impressiona, né? Quase monopólio, né? Eu nunca imaginei que a Ucrânia fosse tão importante, né? E aí faz com que a escassez faça com que o preço do barril suba e nós temos um problema interno, esse é só nosso. Tá. Eu falo assim, se o jornalismo quiser fazer uma investigação, nos últimos 2 anos, investiga cada vez que o presidente da República abria a boca e falava besteira. Isso aí. O dólar sobe. E depois ele não baixa. Sim. Ele sobe e não baixa, sobe e baixa. Então nós temos Parece 2 até problemas. proposital, né? Então uma das saídas, sabe qual é? A hora que nós tivermos um presidente da República de um centro democrático no poder, já automaticamente isso dá estabilidade para o Brasil. Quando você gera estabilidade, o dólar baixa. Quando o dólar baixa, o preço do combustível lá na bomba vai baixar. É natural. Mas o dólar baixa, as ações sobem. Você sabe que tem um essa caminho balança, muito... né? Todas as vezes que o dólar sobe, a bolsa cai, né? É uma coisa... Mas eu gostaria até não de é obrigatório saber... não, mas isso acontece com frequência. Já conversamos até com especialistas aqui, nossos representantes em Brasília, deputados federais, economistas, estaduais.
representantes, né, que se mobilizam, até porque a pauta do momento é essa, o preço dos combustíveis, porque não é só para quem tem carro ou quem tem moto, mas é para todo trabalhador, porque a comida chega à nossa mesa através dos transportes, né, rodoviários. Enfim, a gente vê a força que os caminhoneiros têm no nosso país, por exemplo. Os estados podem contribuir de alguma forma, né? Essa questão agora do teto do ICMS, como é que a gente vai sentir na prática realmente questão da arrecadação? Os estados vão ser penalizados mesmo, ou a compensação vai existir de fato? O que é que a senhora pode dizer para o povo sergipano nesse momento? Bom, para o lado dos governos dos estados, lamentavelmente, acho difícil haver essa compensação. O governo, presidente até vetou. Já até vetou no PLC. Bom, o Bolsonaro traiu o acordo que firmou, ele vetou. É impressionante. Ele vetou a compensação para os estados e vetou a compensação para a saúde e educação. Literalmente. Então os estados perdem, de fato. A gente vai ter que derrubar o veto. Vai ser amanhã. Vocês vão lutar para derrubar esse veto, né? Não, vão derrubar. Não passa de maneira alguma. Agora, o absurdo é o cara dizer uma coisa e fazer outra. Esse é o problema do atual governo, né? A gente não ele combinou o jogo e não. Você vai dar uma rasteira nesse povo agora. Aí faz de um jeito. Aí faz um gol contra, né? Porque a saída, Priscila, mais fácil ele não fez. Era zerar o PIS/COFINS, não só do diesel, da gasolina e do álcool, que eles fez só depois, que só isso dá um impacto de 11%. Então, você pega, sei lá, tem alguns lugares já está R$8 o diesel. Então, você pega R$8, você tira 10%, só isso são 80 centavos a menos no litro. Sim, só zerando o PIS/COFINS do diesel, da gasolina, do álcool. Esse é um ponto. Segundo ponto, como o período é de exceção, período anormal, a própria Constituição dá essa situação. Você pode criar um crédito extraordinário, não muito alto, mas um crédito extraordinário, para não deixar esse preço subir, para subsidiar e fazer com que o valor caia temporariamente até o final do ano, porque depois da guerra, depois a situação se normaliza. E ainda, você pode juntar tudo isso, zero a PIS/COFINS, você cria o crédito extraordinário, criar o crédito extraordinário para fazer graça, para inventar orçamento secreto, para que você não vai fazer para aquilo que o Brasil precisa, e também pegar os dividendos, porque não foram poucos, foram mais de 30 bi só o ano passado de lucro que a Petrobras teve, que passou para a União, jogar esse dinheiro que eles nem esperavam para subsidiar, ou seja, caminhoneiro, o preço do gás de cozinha para dona de casa, que hoje está cozinhando, está cozinhando com lenha, porque não consegue pagar mais. Aos primórdios, como a senhora falou, e o orçamento secreto, o orçamento secreto teve um voto sergipano. Definitivo. O voto do Rogério Carvalho. Ele disse que não votou, ele conta uma história diferente. Tem um negócio que chama ata. É só olhar, tá lá escrito. Né? Afinal de contas, votou ou não votou? Votou. O voto definitivo a favor do orçamento secreto, infelizmente, foi do sergipano Rogério Carvalho. Foi objeto de nota de repúdio da direção do PT. Não adianta querer enganar o eleitor. E o próprio Lula tem falado sobre isso, né? Fora de Sergipe. Porque em Sergipe ele foi começar a falar sobre o Rogério com a sua cabeça. Eu não estava lá, não. Deu uma cutucada nele, né? A verdade sempre aparece. Você pode tentar enganar o eleitor por algum tempo e ter até sucesso. Mas hoje a gente vive o tempo da internet, as coisas estão registradas. Você não pode enganar. E é fato. O orçamento secreto é uma deformação. Ele inviabiliza o governo, ele compra consciências, compra votos e faz faltar dinheiro onde é necessário. E quando você faz uma destinação amalucada, politiqueira, falta recurso. O dinheiro tem limite. O dinheiro público tem limite. Ele não sai imprimindo dinheiro. E, infelizmente, foi uma escolha que ele fez, típica do Centrão, e que é uma marca negativa que ele vai carregar. Pois é, e a gente tem ele como pré-candidato, né? O próprio Rogério Carvalho, que é o governo de Sergipe, Alessandro Vieira também como senador da República representando os sergipanos, o candidato do governador, ou seja, um cenário aí que para o senhor tem se encaminhado mais favoravelmente, afinal de contas eles não representam o novo, como o senhor falou, é a tradição que se mantém aqui no estado. Eu quero inclusive aproveitar o gancho, Fique à vontade, esses dias, semana passada, eu não sou muito chegado às pesquisas feitas em Sergipe, só tem pilantra na maioria dos casos. Tem gente séria, mas tem muito pilantra fazendo pesquisa, não é, Milton? Um abraço para Milton Andrade, vice-governador, candidato a vice aí, aqui. Grande não figura. Tinha visto o Milton. Grande Bom figura, dia, Milton. Né? Presente na campanha aí com Alessandro Vieira. E eu converso muito com o Milton. E realmente, né? Aí vem as pesquisas, né? Mas de qualquer forma, a última pesquisa eu tive que fazer uma análise, né? O segundo lugar pode ser qualquer um, é o senhor, é Rogério ou Fábio, quer dizer, as pesquisas aqui são assim, né? Porque a margem de erro, não sei se o senhor fez essa análise, sem dúvida, lhe coloca em segundo lugar e tal, quer dizer, então não dá muito para
dizer que está definido, e agora então com a saída do Valmir Francisquinho, que vinha sendo um nome muito bem cotado aí em todo o estado, a gente não pode negar isso, né? Sim, claro. Mas enfim, agora a disputa eu acho que vai ser mais acirrada ainda, hein, senador? A gente tem que ter clareza e respeitar o eleitor, né? Eu acredito muito nisso, acredito muito no trabalho, mostrar o trabalho que a gente vem fazendo, aquilo que a gente quer fazer para o Sergipe e chamar para um comparativo, né? O Fábio, o Rogério, eles são farinha do mesmo saco, eles estão no governo aí há 12, 14 anos e não conseguiram resolver os problemas da população. O palanque era o mesmo há poucos dias, né? Agora, quando chega perto da eleição, se separam para fazer uma disputa que é fictícia, na verdade é a mesma turma. São os mesmos financiadores de campanha, são os mesmos acordos, e a gente quer mudar isso daí. A nossa proposta é de mudança, a gente vem mantendo essa coerência a todo instante. Mas o status quo tem um medo terrível do senhor. Eu já falei aqui, eles têm motivo para ter medo. Eles têm razão em ter medo, porque a gente sabe o que tem que fazer para mudar Sergipe. Eu conheço bem meu estado, eu conheço bem o sistema que domina nosso estado. A corrupção, o apadrinhamento, o acobertamento de fatos graves que não são nunca investigados. A gente teve um ano e meio, um pouquinho menos de um ano e meio, chefiando a polícia aqui, comandando a polícia. Ele mostrou o tanto que se pode fazer. Como governador do estado, você pode fazer mais ainda. Eu não posso chegar como cheguei em Porto da Folha e ouvir das pessoas que estão a 500 metros do rio e passam a falta d'água, sofrem com falta d'água. É impressionante. Você vê um presidente de associação dizer que tem 36 anos que ele pede um trator para a agricultura agrícola e não consegue. E a população fica assim, pedindo esmola, né? Pedindo, por favor, pelo amor de Deus, né? Suplicando, o que deveria ser um direito. Priscila, o potencial de Sergipe é gigantesco. O nosso estado é pequeno, a logística é facilitada. Quando você fora de Sergipe fala dos nossos problemas, e, por exemplo, a BR-101, que tem 22 anos num processo de duplicação que nunca acaba, o custo para fazer isso, quando você bota no orçamento da União, é mínimo, é um nada. Nós temos um problema do câncer em Sergipe estabelecido, e esse governo que está aí, corrupto, incompetente, há 12 anos anuncia uma obra que nunca sai do chão, mas que já gasta dinheiro. Só com a terraplanagem, 13 milhões de reais que não saíram do lugar. E a bancada conseguiu se unir para trazer um hospital do câncer, lá vinculado a Barretos, para o interior, para Lagarto. Toda ela feita pela bancada federal, com recursos da bancada, e sem o apoio do governo. Pelo contrário, com um boicote muito claro de Belivaldo. Porque eles não têm preocupação com o sofrimento do povo, eles têm preocupação em continuar no poder. Mas o governador de que esse ano sai, hein? Vai deixar tudo encaminhado. Sai, né? Ele encerra, esse ano, graças a Deus, quem sai é Belivaldo. Vai deixar encaminhado para o próximo aí, no caso. Caso o senhor seja eleito, vai pegar essa pauta do câncer. Priscila, se você me permitir, eu conheço um pouquinho de gestão. Eu dei aula 12 anos de como se administra um país, um estado, um município. Eu dei aula de direito administrativo por 12 anos. Tive o privilégio de estudar e fazer mestrado. Que coisa boa. E depois estive do outro lado da ponta do balcão, ou seja, fui gestora também, como na teoria e na prática, né? Reeleita, prefeita e governadora. O estado de Sergipe é interessante porque é fácil de se resolver os problemas. Essa talvez seja a indignação do Alessandro. É um estado muito pequeno no aspecto territorial. Não se justifica um estado tão pequeno, territorialmente falando, mas tão rico, e que vai oferecer, já está oferecendo e vai oferecer para o Brasil toda essa riqueza em forma do gás, do petróleo, da energia eólica e tudo mais, não resolver problemas tão simples de logística. Né? Como é que vai escoar toda essa produção de água? 50% da população depender de um rio e não ter, depender da chuva, olhar para o céu para ver se chove, se tem seca. Então não tem sentido. É para isso que o Alessandro se propõe, mas aqui é trazer a notícia boa para vocês. Isso, com um bom gestor, diante dessa realidade que o André apresentou, que leva 10 anos, mas começa já o ano que vem, que é o cenário do gás é real. O dinheiro vai ficar aqui. Então esse dinheiro tem que ser bem gerido, porque se não for bem gerido, a população vai continuar sofrendo os mesmos problemas e as mesmas mazelas. Bem, vocês vão na Unigel, qual é a pauta lá na Unigel, senador? Uma agenda até Nós temos Unigel e Mosaic para tratar sobre fertilizantes. Né? Hoje um dos gargalos que nós temos na produção brasileira é a dependência da importação. E a senadora aí conhece bem essa área, viu? Muito mais que eu. Muito mais que eu. Né? Vem na batalha grande, E porque na minha cidade, quando eu fui prefeita, a Petrobras pediu uma área, eu dei 520 hectares. Olha só,
para a Petrobras. Estado pequeno, né? Temos que no meu município, a cidade, depois que ela estava 85% pronta a fábrica, ia levar uma série de fábricas menores para a misturadora, veio o escândalo da Petrobras, que muitos dizem que não existiu, mas a gente sabe que aconteceu, né? E ela ficou paralisada desde então. Então eu tenho essa luta de cinco gestões de presidentes da Petrobras pedindo, pelo amor de Deus, terminem e vendam, né? Ou vendam para quem vai terminar a fábrica. Eu vou dar um episódio só para ver como esse Brasil é mal administrado, como o governo não conhece a realidade. Agora, recentemente, a Petrobras fez um leilão e uma empresa russa ganhou para terminar essa fábrica. Você sabe, André, qual era o objetivo da fábrica? No edital não constava que era para terminar a fábrica como fertilizantes. Nossa. Era para servir como uma misturadora de fertilizantes que é trazer da Rússia, que não tem. Ai, meu Deus. Nós íamos entregar um patrimônio público onde foi investido milhões para termos uma empresa russa dentro do Brasil que não, ela ia pegar toda a tecnologia e levar para investidores, fora, né, internacionais, né? E a gente lembrar, Priscila, do que significa fertilizantes no Brasil. Né? O Brasil já chegou a produzir 50% de fertilizantes que precisava. Hoje produz 15. Né? Nossa. 15. Redução Estamos drástica. reféns, né? Então. 30%, dependendo da lavoura, dependendo do grão que você vai produzir, ou se vai ser, né, a pecuária, ou se é o boi, ou se é a soja, se é o milho, se é a cana, se é a celulose, ela tem o custo, é menor, da menor lavoura é de algo em torno de 30%. Esse é o custo que a produção tem com fertilizantes. Tudo que ela gasta de trator, de funcionário, não sei o quê, 30% que ela vai gastar é com insumo. Ele vem em dólar, porque ele vem importado. Nossa. E aí essa visita da Unigel... A Unigel é importante. É importante. A Unigel pegou a fábrica, graças a Deus, né, porque era uma fábrica que estava parada aí, a Fafem, Petrobras, né, leia-se, Petrobras, e pegou para 10 com possibilidade de ficar 20 anos, né? Sim. Eu espero que dê certo, né, senador? Eles estão com 100% tá... de produção, muito animados. O fato que nós temos é a necessidade da qualidade de gestão. A Petrobras fez uma escolha. A gente tem que ter sempre essa memória, porque as pessoas começam a imaginar que o mundo começa hoje e os problemas começaram agora com o Bolsonaro. Não é verdade. A Petrobras passou por um assalto. A Petrobras foi destruída, do ponto de vista econômico, por erros de gestão e por roubalheira. Só falta a fase do PT para cá, né? O PT, mas assim, o PT pega o status, mas você tem em torno do PT aquele centrão da pior qualidade e que agora está tentando voltar para dentro da Petrobras. Está com o Bolsonaro, né? O centrão vai estar ali. Então, assim, por isso você tem esse prejuízo gigantesco, uma necessidade de fortalecer a empresa e tudo vai perdendo a gestão. A gente aqui de Sergipe, quantas reuniões a gente não fez mostrando o desastre dessa escolha de desinvestimento em áreas que são essenciais para o país como um todo. E eu tive a oportunidade de estar acompanhando o Belivaldo Chagas, conversando com o próprio presidente da República e mostrando esses cenários. Olha, vocês estão abrindo mão de produzir fertilizante brasileiro para importar fertilizante e esse dólar oscilando, vai oscilar o preço do pãozinho lá na gôndola. Sim. Não é difícil de entender isso para uma pessoa minimamente racional, mas a Petrobras persistiu no desinvestimento. Sergipe conseguiu alavancar esse arrendamento da Fafem aqui, Mato Grosso do Sul ainda não, e você vai prejudicando toda a cadeia por uma escolha equivocada de gestão. E como eu tenho dito para as pessoas entenderem aqui em Sergipe, o Bolsonaro fica falando mal da Petrobras é a mesma coisa do Belivaldo falar mal da DES. O DES é a nossa empresa aqui de saneamento e de água. Ele indica o presidente, ele indica a diretoria, ele define a política e depois fala mal da empresa. Exato, e tira Não, e troca, a responsabilidade e é do presidente, a responsabilidade é do governador para resolver esses problemas. E quem tiver capacidade, honestidade e coerência vai resolver. Olha aí. Senador, eu já perguntei isso antes, vou aproveitar que a gente está começando a ebulição da campanha, né? Bem forte. O pessoal dizendo, não, porque Alessandro teve 500 mil de votos, mas isso não se repete mais. Isso foi um fenômeno de uma eleição. Pois é, os ouvintes estão até falando isso aqui. Essas tais pesquisas lhe colocando aí numa posição muito confortável, né? E aí, senador, o senhor está preparado para governar Sergipe mesmo? Sim, preparado. Olha lá, porque o sergipano, ele é meio... A gente tem que respeitar muito o eleitor. Cada eleição tem sua história, e eu respeito muito. Mas a gente sabe e tem um preparo porque a gente vê como necessidade para Sergipe. Sergipe precisa de uma mudança de sistema. Para você fazer isso, você não pode ter telhado de vidro, não pode ter rabo preso. Você vai ter que enfrentar interesses que estão enraizados no Estado. Eu tenho capacidade para fazer isso, já demonstrei coragem para isso, e principalmente a formação de um grupo de gente nova, com Vitor Andrade, com Daniel Garcia,
montando e estruturando partidos. Mas Daniele vem mesmo com vocês? Ela já anunciou 1000 vezes. Não, só toda peça para pessoas. Eu falei agora numa outra emissora, né? já anunciou, já não precisa no cartório fazer registro. E ela aparece bem nas pesquisas, ela né? lidera as pesquisas. É engraçado como a gente vive num país e num estado que é machista. As pessoas acham que pode pegar essa mulher e colocar em qualquer arrumação política e ela vai como se fosse uma peça decorativa. Estou falando muito em lançá-la como candidata ao governo. Ela é presidente, não é nenhum problema. Ela esteve no nosso evento há 15, 20 dias, fez discurso. No dia que a gente lançou a pré-candidatura, 30 minutos depois já tinha um vídeo dela no ar. Agora, quem não tem grupo, quem não tem construção política, é obrigado a criar isso, factoides, histórias para ventilar em redes sociais, para tentar colocar notinha paga em jornal. Porque ninguém aqui é criança, a gente sabe como isso funciona. Com certeza. A gente conhece bem a política nacional. A pena em Sergipe é uma pena bastante conhecida. Exato, a gente já conhece. A gente está preparado. Mas essa novela está acabando, já vem a convenção, resolve o problema. Resolve. A gente está muito bem encaminhado. Daqui 30 dias já é. Agora, em relação a Valmir de Francisquinho, qual é a sua posição? Eu tenho um excelente relacionamento com o Valmir e com a Adailton, que é o atual prefeito Itabaiana. Nós conversamos sobre política há bastante tempo. E há bastante tempo o Valmir sabe da minha convicção, das dificuldades que ele teria e tem, por conta dos processos que ele enfrenta. Tinha esse processo, que agora se encerrou no Tribunal Superior Eleitoral, ele foi cassado juntamente com seu filho Thaleson. A gente lamenta pela forma, um processo que se arrasta por 4 anos e só vai ser decidido agora às vésperas da eleição, com interferência do partido do governador Belivaldo, com interferência do PT, que se habilitaram. Houve um movimento realmente para dificultar a vida do Valmir de Francisquinho. Eu sou um notório crítico dos tribunais superiores brasileiros. Sim. Os valores que se gastou em Brasília por conta desse julgamento são astronômicos. Você teve banca de advocacia cara sendo contratada 24 horas antes do julgamento. Essa banca fez o quê em 24 horas? Com 2, 3, 4 milhões. Esse julgamento não girou menos de 12 milhões de reais. Falou, os advogados dos Nardoni estão sendo solicitados, requisitados agora. Os dois lados gastaram recursos absurdos. Você teve a esposa de ministro do Supremo fazendo sustentação a favor de Valmir. Isso tudo aconteceu. A gente lamenta pela forma. E essa decisão, infelizmente, tira o Valmir do cenário eleitoral desse momento, mas para trabalhar com a gente, para caminhar com a gente, tem que ter independência. Porque eu não posso prometer para o sergipano uma mudança de verdade e entregar uma mudança de fachada. Continuar com os mesmos líderes, os mesmos comandantes por detrás do balcão. É porque Valmir tem uma relação com os Amorins muito forte. Né? Eu separo mais. O ex-senador Eduardo Amorim é um cidadão com a conduta de um tipo. O irmão dele, que é o chefe do partido, o chefe do grupo, é um cidadão que tem problemas com a forma de fazer política com a qual eu não concordo. Eu não tenho problema pessoal com essas pessoas. Eu não tenho problema pessoal com o Rogério, com o Belivaldo, com o Edivaldo ou com o Edivar Amorim. Mas a política que eles fazem é uma política que não atende os sergipanos, na minha visão. E a gente tem que mudar. E você só muda mudando de verdade, tem que mudar as peças. Se eu continuar com os mesmos ingredientes... Já vem mudando, né, senador? De certa forma. O povo está mostrando o que quer fazer. A obrigação de quem dirige um partido... Veja, em 2018 eu fui candidato como uma pessoa que estava ali num voo solo, praticamente, um grupo pequeno, que foi mandado por doutor Emerson, à época, na rede. Mas de lá para cá, a gente trabalhou na construção de partidos. Então, a Cidadania hoje é um partido bem organizado, gente honesta, presidido pelo deputado estadual Jorge Passos. O PSDB tem a minha presidência, estamos reestruturando o partido, Podemos a presidência de Daniele. Quer dizer, aquele grupo que era uma pessoa só, lá fazendo uma candidatura de enfrentamento ao sistema, hoje são 3 partidos. Essa conversa com o MDB nacionalmente, maior, você começa a mostrar a capacidade de resolver os problemas. E a gente sabe que isso, se depender da vontade do sergipano, vai acontecer. Nós estamos com o nosso tempo esgotado, mas eu quero passar a palavra para a pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet, que nos deu prazer, a honra de recebê-la aqui. Eu que tive uma aproximação muito boa com o Rames Tebet, né, o pai dela lá em 2003, enfim, era uma pessoa que eu adorava conversar, fantástica mesmo, amigo próximo. Muito e fico obrigada, feliz de receber André. a filha, né, Nossa, depois obrigada. aqui, na condição de uma mulher pré-candidata à presidência da República. Eu quero encerrar e deixar as palavras para a senhora. Estão saindo das pesquisas aí, a senhora com 3%. E aí, dá para a gente imaginar, né, que esse sonho essa virada, pode acontecer realmente? O que a senhora tem a dizer para encerrar para os nossos ouvintes? Somos a maioria do eleitorado feminino, do eleitorado brasileiro, 53% da população brasileira são mulheres. Eu sou a única pré-candidata mulher de um grande partido que vai ter espaço de fala. Sou a menos
conhecida, mas sou a menos rejeitada. Isso dá um potencial para a gente falar para o Brasil. A nossa caminhada é muito bonita. Entre outras razões, me dá a oportunidade de conhecê-lo. Você que, de alguma forma, conviveu com meu pai, isso me alimenta, aquece o meu coração. Poder falar do jeito da mulher, né? Que Brasil nós, mulheres, queremos para os nossos filhos, para os filhos de todas as mães e para os nossos companheiros. Porque a mulher, quando faz política, ela não pensa nela, ela pensa no próximo, ela pensa em todos nós. E é muito fácil ver que a nossa candidatura é diferente. Estamos do lado das pessoas certas, do lado certo da história. Como o próprio Alessandro falou, nós estamos aqui para vender mentiras, nem sonhos, nem utopia. Nós estamos aqui para dizer que com coragem e com amor é possível reconstruir o Brasil. E é possível reconstruir de forma muito rápida. Como professora que sou, sei do quanto os governos que passaram deixaram de fazer o dever de casa. Se nós tivéssemos dado uma educação de qualidade desde a infância, no ensino infantil, até o ensino médio para os nossos jovens, nós não estaríamos aqui discutindo corrupção, desgoverno, crise em Sergipe, um Estado que arrecada tanto e que não entrega na sua devida proporção para o seu povo. Então é isso, né? Me apresentar ao Brasil do jeito certo, eu tenho certeza que as pesquisas virão, o resultado virá na hora certa, porque política é uma construção. E pesquisa é o seguinte, elas vão acertando à medida que a eleição vai chegando. Né? Bom, André, me permite usar isso? Vamos falar, olha, lá em Sergipe eu aprendi com o André. É verdade. Um abraço, sucesso nessa caminhada. Muito obrigada. Para o Alessandro também, que é uma pessoa que a gente gosta demais, a gente respeita muito o senador Alessandro. Senador atuante, tem mostrado o trabalho. Atuante, uma pessoa séria, uma pessoa que não está desvirtuado do processo. Talvez por isso incomode a muita gente, né? Mas é bom assim, né? Tem que incomodar mesmo, porque se não incomodar é uma prova que está dentro do mesmo balaio. Tá na em Sergipe, acomodação, a gente tem um balaio, né? Se tiver o mesmo balaio, aí complica. Um abraço para os dois. Obrigado pela presença. E nós vamos para um rápido intervalo, hein? Rapidinho, porque daqui a pouco a gente volta com as últimas informações.